Bem, essa é uma pergunta bastante intrigante, né? Uma vez ou outra aparece uma reportagem, às vezes super sensacionalista, falando da ameaça da vida aqui na Terra. Mas independente disso, a gente precisa reconhecer que na história aconteceram vários fenômenos físicos que colocaram a vida na Terra em risco, né? A própria teoria de que um grande asteroide atingiu a Terra e acabou com a vida dos dinossauros, na verdade é um dos exemplos utilizados para mostrar isso, né? Da nossa fragilidade aqui na Terra. Mas eu gostaria de elencar que a ameaça da vida na Terra, ela tem essas ameaças poderiam ser internas, né? Por exemplo, o próprio planeta apresenta fenômenos como terremotos, como vulcões, como também, consequentemente disso, tsunamis que podem colocar em risco a vida na Terra, mas também a possibilidade de ameaças externas em relação ao planeta, né? Mas vamos lá. Quando a gente vai para a história, a gente observa, por exemplo, que a Terra sempre teve terremotos, né? Vocês sabem que esses terremotos eles são provocados pelo movimento das placas tectônicas, né? A gente sabe que a Terra ela é composta por placas tectônicas e elas se movimentam, ora no mesmo sentido convergente, como também no sentido contrário divergente. Então, quando há o movimento dessas placas tectônicas, acontece o chamado tremor de terra ou terremoto, né? Se for no fundo do mar, a gente chama de maremoto. Por exemplo, terremotos, né? A gente não poderia deixar de citar o grande terremoto de Lisboa de 1755, onde morreram 60 mil pessoas, né? Certo? Atualmente, né? O que a gente poderia citar? Vocês sabem que existe uma falha tectônica na costa oeste americana, ali na Califórnia, né? Chamada Falha de San Andreas. Né? Existe até um filme que relata o que pode acontecer nessa região. Pois bem, essa falha ela está localizada perto da cidade de Los Angeles, São Francisco e São Bernardino. São regiões extremamente populosas. Pois bem, alguns geólogos afirmam que está para acontecer um grande tremor de terra que eles denominaram Big One nessa região. Então, o Big One, se acontecer, será uma catástrofe para essa região americana, né? Certo? Em relação a isso, também você tem ameaça de vulcões. A gente sabe que em alguns momentos existe, né, grandes erupções no planeta, principalmente no encontro dessas placas tectônicas, né? Mas aí só para nível de exemplificação a gente pode citar, por exemplo, a grande tragédia que foi a erupção do Vesúvio, né? Que acabou com a vida da cidade de Herculano e Pompeia aí nos anos de 79 depois de Cristo, né? De acordo com alguns cientistas, a explosão do Vesúvio correspondeu a várias bombas nucleares, né? Destruindo a vida nessa região, né? Outra catástrofe também que marcou a história foi a explosão de Krakatoa, que fica na Indonésia, né? Esse grande, digamos assim, esse grande conjunto, né, de ilhas nessa região apresenta alguns vulcões. Então, a cratera de Krakatoa, de um dos picos desse conjunto montanhoso, ele explodiu aí por volta de 1883, né? Segundo com alguns, as cinzas dessa grande explosão chegou a 100 km de altitude, provocando
um resfriamento da temperatura na Terra, de acordo com alguns, né? Certo? Então, só a nível de exemplificação, mas vocês podem verificar que os vulcões, existem vulcões ativos aí pelo planeta, que uma hora ou outra eles entram em erupção e causam grande tragédia, né? Certo? A gente não pode também deixar de falar sobre as tsunamis, né? As tsunamis são provocadas ou por um vulcão, né? Mas principalmente pelo tremor de terra, né? Certo? Então aí você tem a grande catástrofe da grande tsunami de 2004, né? 26 de dezembro de 2004, eu lembro muito bem, eu estava em casa quando vi as reportagens mostrando isso, né? Aí você tem, dizem que o tremor chegou a 9,1 na escala Richter, certo? Provocando a morte de aproximadamente 230 mil pessoas, né? Então, na verdade, foi uma grande catástrofe que não parou até aí. Você tem outra também que aconteceu na costa leste do Japão, né? Em 11 de março de 2011, provocando 18 mil mortes, né? E isso não vai parar, isso pode acontecer, né? Há especulações que pode acontecer megas tsunamis, né? Se acontecer esses grandes terremotos também daqui por diante, né? Fora isso, nós temos reportagens que falam da ameaça de grandes asteroides que passam próximo do planeta, né? Se esses grandes asteroides entrarem em contato com a atmosfera da Terra e acontecer a mesma coisa com os dinossauros, de acordo com a visão de alguns, certo? Pode acontecer novamente a extinção da vida no planeta. Tanto que existe órgãos, né? Eu tenho aqui uma reportagem na revista Exame de 14 de agosto de 2019, que fala sobre a cientista americana chamada Danica Henry, que ela, na verdade, ela monitora essas ameaças que podem atingir a Terra, né? E já identificou vários asteroides de diversos diâmetros que podem colidir com a Terra, enfim. Então é uma ameaça, né? Uma ameaça que a Terra, que pode acontecer com o planeta Terra, certo? A qualquer momento, né? Você tem, por exemplo, em 2013, um asteroide de 16 metros que cortou o céu da cidade de Chelyabinsk, na Rússia, né? Que foi até notícia no mundo inteiro, né? Aquele foco de luz passando assim, pegando fogo e desaparecendo. Então, aquilo chamou atenção. Só que o som produzido por ele na atmosfera quebrou vidros, enfim, ou seja, cerca de 1.000 pessoas foram feridas, né? E outra grande ameaça na vida no planeta Terra é a nossa estrela, né? Na verdade, aquele que dá vida, que promove a existência da vida na Terra, talvez seja ele a grande ameaça, que é o Sol, né? De acordo com, por exemplo, de acordo com o professor Kepler de Souza, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é professor de astronomia, ele fala que o hidrogênio ele se transforma em hélio, né? Certo? Só que com o tempo esse hidrogênio vai acabar. Mas vai acabar quando, professor Marcondes? Aí ele diz que cerca de 1,5 bilhões de anos o Sol vai entrar em colapso. Então vai aumentar a temperatura e fazendo as camadas exteriores dele se expandirem, o que pode provocar a destruição de Mercúrio e a evaporação dos oceanos da Terra. Então, enfim, se evaporar os oceanos, então não vai ter água mais no planeta, enfim, vai ser o fim da vida aqui na Terra. Bem, são várias ameaças naturais que podem comprometer a vida na Terra, mas a principal ameaça, por que pareça, é a própria ação humana, né, destruindo de forma predatória os recursos da Terra.
Mas a ameaça existe, especulação ou não, se vai acontecer ou não, está aí o alerta, né, para quem tem interesse. E para os alunos que se interessam sobre esse assunto, você tem vários, vários detalhes que vale a pena ser pesquisados e você vê a opinião de vários especialistas se isso pode acontecer ou não. Tá aí um campo de pesquisa interessante para você que está me assistindo, né? Nessa grande aula aqui, nesse grande projeto. Então, espero que tenha contribuído e fica aí o alerta, né? Por fim da vida aqui no planeta, tá certo? Nos encontramos na próxima.